Tasuki! Tasuki é o nome do padrão de candles que a gente vai ver hoje. Fica comigo aqui nesse vídeo. Fala, trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fast Trade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um padrão muito raro, mas um padrão muito interessante, que é o padrão de Gap Tasuki. Nós vamos falar sobre esse padrão, vamos explicar como é que ele funciona e todo o conceito por trás desse padrão muito interessante. Mas antes, eu quero pedir já para você deixar sua contribuição aqui nesse vídeo através do seu like. É através do seu like e dos comentários aqui na ferramenta que tu passa esse feedback pra gente. Assim a gente entende que o conteúdo é relevante e o YouTube também. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então, deixa o teu like nesse vídeo e aproveita ferramentas aqui de comentários para deixar o teu feedback, a tua sugestão e a tua dúvida. Se eventualmente aparecer dúvida, deixa aí, vamos conversar nos comentários, tá bom? Vamos lá para o conteúdo de hoje. Antes de iniciar o conteúdo desse vídeo, eu quero te fazer um convite especial. Se você ainda não opera com a plataforma Fast Trade, você está convidado a acessar o nosso site, plataforma fasttrade.com.br, e baixar gratuitamente aqui um período de teste. Tá? Baixe aqui a plataforma, você vai poder testar a plataforma em ambiente de simulador. Tá? Você pode aproveitar esse período de teste e testar todas as estratégias, todas as dicas que a gente passa aqui no canal, você pode botar em prática num período de teste, inclusive testando no simulador. A gente disponibiliza para você os recursos da plataforma, juntamente recursos gráficos, recursos de tape reading, gráficos avançados, vários indicadores. Tá? A gente tem a versão mobile, desktop e a versão também web, juntamente com uma conta de demonstração, uma conta simulador, para você poder testar, tá bom? Todas as estratégias, tá? Também convido você a dar uma olhada nos nossos parceiros. A gente tem grandes parceiros aqui, as maiores corretoras do Brasil são parceiras Fast Trade. Aqui você tem ó, BTG Pactual, Guide, você também tem aqui Terra Investimentos, XP Investimentos, Toro, MyCap, Orama, Mirai, são várias corretoras parceiras. Você pode entrar em contato com uma das corretoras parceiras, também verificar condições especiais para você, tá bom? Aproveite todos os benefícios que o Fast Trade pode te oferecer. Vamos lá então, padrões de candle Gap Tasuki. O que seria o Gap Tasuki? Vamos lá. É um gap com padrão de continuidade. Tá? O Gap Tasuki ele é um gap que característica dele é a continuidade, tá bom? Então ele é um padrão de continuidade de movimento e ele pode ter características altistas ou baixistas, ou seja, ele pode ser um gap de continuidade de alta ou um gap de continuidade baixa. Em geral é composto por 3 candles, tá? Como é que ele funciona em termos gerais? Após um gap, o mercado faz uma pequena correção fechando parte do gap. Em seguida, ele retorna o movimento dando continuidade, tá bom? Como é que isso funciona na prática? Vamos lá, vou mostrar. O mercado ele abre em gap, então ele tem aqui, ó, essa diferença de preço, esse espaço em branco aqui, esse espaço, esse vazio aqui, tá? No gráfico você vai ver que é um salto, tá? É um espaço onde não houve negociação, é chamado de gap, tá? Isso ocorre, por exemplo, nos períodos de abertura. Por quê? Porque no dia anterior o mercado pode fechar em um determinado preço e no dia seguinte, quando o mercado abre, ele abre num preço muito acima ou muito abaixo. Então ele vai formar um gap. Esse gap é a diferença da última cotação de fechamento, do último candle, e o início da cotação do candle atual. No caso, no dia seguinte, tá? Ele abrindo muito acima, ele fica um gap de alta. Ele abrindo muito abaixo, fica um gap de baixa. Nesse caso aqui, ó, o mercado, por exemplo, gráfico diário, o mercado, por exemplo, fechou aqui e no dia seguinte ele abriu aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho configurado um gap, tá bom? Pensando que esse daqui, por exemplo, é um gráfico diário. Então cada candle vai representar aqui um dia. Se fosse um candle, por exemplo, de 60 minutos, o que eu teria aqui? Esse candle representando os últimos 60 minutos de negociação do dia anterior. Então aqui eu tenho o preço de fechamento, no dia seguinte ele abre aqui, ó. Então isso é um gap de alta, tá? E esse primeiro candle vai representar os primeiros 60 minutos de negociação do período atual, tá? E aqui os outros
60 minutos e assim sucessivamente. Essa mesma lógica de gap de alta também funciona para gap de baixa. Aqui a gente tem um gap de baixa. Ó. Então aqui a gente tem o fechamento do dia anterior, por exemplo, e aqui a gente tem o preço de abertura. Se esse daqui for o candle de 60 minutos, isso daqui vai representar os últimos 60 minutos do dia anterior e esse daqui os primeiros 60 minutos do dia seguinte, tá bom? Então, dito isso, contextualizando para você o que é um gap, agora, o que seria um gap Tatsuki? O gap Tatsuki ele é um gap onde há literalmente um salto aqui do preço, né? Então esse gap ele é um salto, né? Ele tem um salto aqui de alta, né? Um espaço onde não houve negociação. Então ele tem esse salto, ele fecha um candle, e aqui é muito importante, ele fecha um candle na mesma direção. Então aqui eu tenho um candle de alta, ele faz um gap de alta, tá? E aqui eu tenho novamente mais um gap de alta, tá bom? Então, eu tenho um primeiro candle, ó. Esse padrão, ele possui 3 candles. O primeiro candle é o candle anterior, tá? Anterior ao gap, que é um candle de alta, nesse padrão altista. O segundo candle, ele também é um candle de alta, na direção do gap, ou seja, o mercado abriu em alta, tá? Houve esse gap aqui, no caso, um gap de alta. E o terceiro, ele é um candle de correção. E agora note muito bem essa característica aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento. O que o mercado está fazendo? O mercado está fazendo isso daqui, tá? Guarda isso daí, que depois eu vou retomar nessa questão da movimentação. E por quê? Porque é muito importante que você entenda a lógica por trás dessa movimentação. A série de vídeos que a gente está fazendo aqui, a gente está falando sobre price action, ação do preço, movimentação do preço para operar o mercado de ações. Então você tem que entender por trás desses padrões o que existe de movimentação. Você precisa entender a movimentação do mercado, tá bom? Não é simplesmente decorar padrões, mas entender a lógica das movimentações por trás da formação desses padrões gráficos. Vamos lá então. O gap de baixa é a mesma lógica, só que o meu primeiro candle ele é um candle de baixa, tá? Candle anterior ao gap, o mercado tem um gap, nesse caso um gap de baixa. Esse segundo candle aqui, ele também é um candle de baixa e o terceiro candle, ele é um candle de alta, ele é um candle de correção, tá bom? Detalhe, a correção tanto desse candle quanto desse daqui não chega a fechar o gap, tá bom? Ele preenche parte do gap. Interessante não passar de 50% do gap, tá bom? Ficar ali na região dos 50% do gap ou um pouquinho menos. Não é interessante ele fechar o gap, porque se fechar o gap, aí já desconfigura aqui o padrão de gap Tatsuki, tá bom? Então, muita atenção. Se fechar o gap, desconfigura o padrão. Essa correção tem que preencher parte do gap, importante não ultrapassar 50% desse gap. E o que ocorre? Como é que se opera isso? A partir do momento que o mercado fecha aqui, tem que aguardar o fechamento desse terceiro candle e é feito, no caso do gap de alta, é feita uma compra aqui no fechamento desse candle. Para quê? Para pegar continuidade do movimento de alta. No caso do gap de baixa, é aguardado fechar esse terceiro candle e no fechamento desse terceiro candle é feita uma venda aqui. Para quê? Para tentar pegar a continuidade do movimento de queda. Agora vamos falar sobre a questão de stop. Onde vai o stop aqui? O stop correto seria abaixo desse candle que originou o gap. Aí você pega essa distância aqui, ó, tá? Essa distância aqui que seria a distância de stop, tá? Você projeta essa distância 1 para 1 ou 2 para 1 lá para cima, tá bom? Então 1 para 1 ou 2 para 1 de risco retorno, tá? Mesma coisa para baixo, projeta esse intervalo aqui que seria o stop, tá? Projeta um alvo de 1 para 1
ou 2 para 1 para baixo, uma relação risco-retorno. Agora eu vou te explicar aqui sobre movimentação, olha só que detalhe interessante. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre movimentação aqui. No gap de alta, a gente viu o seguinte, eu tenho um candle de alta, tá? Eu tenho um gap e eu tenho um outro candle de alta lá em cima, tá? E eu tenho um candle de baixa, fazendo aqui uma correção, porém não fechando todo o gap anterior, vindo aqui no máximo até a região aqui, ó, de 50%, que é a distância daqui até aqui, tá bom? Então o que ocorre? Esse movimento aqui, ó, se você for notar, ele é um movimento de pivô, porque a gente quer a continuidade do movimento, né? Então isso daqui, ó, é tentar pegar o que a gente chama de pullback. Pullback, tá bom? O mercado ele fez um movimento de impulsão, tá corrigindo e a gente vai tentar pegar uma compra no pullback, nesse padrão de alta, tá? Então, o que está por trás desse padrão de gap? Por trás desse padrão de gap está o movimento de pullback. O mercado está fazendo uma correção e a gente está tentando entrar na operação nesse movimento de pullback para tentar pegar a continuidade do movimento. Nesse caso, a alta. E no caso da baixa, o mercado tem um candle de baixa, abre com um gap de baixa, também com um candle de baixa, e depois ele faz um candle de alta, está fazendo uma correção, que é interessante aqui não passar de 50%, tá? Que seria aqui daqui até aqui, ó, pega essa distância, ele tem que vir mais ou menos até no meio, tá? Não pode passar, e de jeito nenhum pode fechar esse gap, tá? Tem que vir mais ou menos até 50% aqui, por quê? Porque daí é pego uma venda nesse caso aqui, para pegar continuidade do movimento de queda. Então aqui a gente tem, olha só, a gente tem um pullback para continuidade do movimento de queda. Essa é a lógica por trás desse padrão do gap Tasuki, tá certo? Espero que você tenha gostado. Esse tipo de padrão é um padrão muito raro. Tente encontrar aí esse padrão no gráfico. Pega a nossa plataforma Fast Trade, pega ali alguns ativos e tenta encontrar esse padrão e deixa aqui nos comentários se você encontrou esse padrão. Passa esse feedback pra gente, diga em qual ativo você encontrou esse padrão, tá bom? Vamos trocar essa ideia aí nos comentários. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!